Continuando aqui a parte 2 do... Não sei se é o testemunho, se é um testemunho, se é um desabafo, se é uma reflexão, enfim. Tô fazendo aqui a parte 2, para quem não tá entendendo, ver a parte 1 aí, tá bom? Para não ter que voltar tudo de novo. Então, eu tava numa vida, assim, que eu não queria nada com nada, que eu tava toda endividada, eu tava vendendo minhas coisas, eu tava com a pessoa que eu amava, mas essa pessoa estava convertida, estava vivendo a vida com Deus. Essa pessoa lutou tanto, como eu já disse no vídeo anterior, eu não vou expor ele, mas eu tenho certeza que se ele ver esse vídeo, ele vai saber que eu tô falando dele. O primeiro amor é importante, o primeiro namorado também, sei lá, meu primeiro namorado, primeiro amor, primeiro amor, o cara que me apresentou o amor, menino, né, que ele era, também era uma menininha, e que me completava, que me fazia sorrir. E ele me ensinou uma coisa, antes dele estar convertido, ele me ensinou uma coisa, que era o amor de verdade, que eu não precisava de muito, que eu precisava só do amor. Enfim, depois que, quando ele estava convertido, e eu estava vivendo a vida do mundo, ele lutou tanto, para eu enxergar Deus, para eu deixar Deus tocar no meu coração, tocar na minha vida, mudar minha vida. Ele jejuava, orava. Ele jejuava tanto que às vezes eu pensava, meu Deus, como que uma pessoa consegue ficar tanto tempo sem tomar nem água? E quando a gente teve uma discussão, que eu falei que eu queria viver minha vida, a vida do mundo e tal, que ele tinha que respeitar meu momento, se ele me amava e tal. E ele, mesmo assim, continuou orando por mim, continuou fazendo as orações dele, os jejuns dele, enfim. Mesmo eu relutando muito, aconteceu de um dia eu beber e eu decepcionar minha mãe, meu saudoso padrasto, que era um pai para mim. E aí eu tava do fundo do poço. E quando eu contei pra ele o que tinha acontecido, que eu nem lembrava o que tinha acontecido, ele falou, você não tem vergonha de me contar? Eu falei, então, mas eu tô te contando o que aconteceu. Ele falou, mas você não tem vergonha? E aí ele pegou a Bíblia, ele orou
ele continuou o jejum. E aí me deu uma crise de choro. Eu pedi para orar com ele. Eu dobrei meu joelho no chão, a gente orou junto. E eu falei para ele, eu vou buscar Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Por favor, me ajuda. E aí, eu falei, eu preciso ir pra igreja. Ele, quê? Eu falei, eu preciso ir pra igreja. Ele, como assim? Eu falei, eu preciso ir pra igreja. Preciso ir pra igreja. Eu comecei a ficar desesperada que eu precisava ir pra igreja. Peraí que eu vou fazer um negócio. Eu vou falando com vocês aqui. Eu esqueci de uma coisa. E aí, eu falava que eu precisava ir pra igreja, e tal. E aí, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, foram uns dias, assim, não sei se foi no dia seguinte e tal, eu fui pra igreja, acho que foi no dia seguinte, sim. Eu fui pra igreja. E aí, na igreja, eu falei, eu cheguei no... Esqueci de fechar a janela aqui. Eu cheguei na igreja, eu falei, eu vou. E aí eu fui. E aí o pastor falou, mas vai ficar um pouco escuro aqui. Ah, não, fechei. Aí o pastor falou assim pra mim, eu fui pra igreja, aí quando eu fui pra igreja, eu fui sentar na cadeira, a cadeira quebrou. E olha que eu sou magra. E aí, a cadeira quebrou. E aí eu falei, meu Deus. Aí o pastor que me batizou, o pastor Marcos, ele olhou, ele estava no corredor, eu não sabia que não é o nome dele. Aí ele pegou e falou assim, e começou a dar risada. Daí eu falei, eu vou embora. Aí ele falou, não, tu vai ficar aqui. E aí eu peguei e falei, tá, beleza. Aí acabou o culto, só que tudo que o pastor pregou no culto era falando pra mim. Começou a falar a minha vida. E aí eu tive uma crise de choro. Eu falei, quem contou isso pra esse homem, meu Deus? Não tem ninguém que sabe da minha vida aqui. E aí eu falei assim, pastor, quando acabou o culto, eu posso falar com o senhor? Ele, tudo que eu preguei é falando pra você, né? Eu, fala baixo. E aí ele começou a falar da minha vida, eu comecei a conversar com ele, eu chorava assim, compulsivamente. E aí eu falei assim pra ele, eu quero me batizar. Ele falou, você quer te batizar? Eu falei, quero, preciso. E aí ele chamou o pastor Marcos, que me batizou, que era do batismo. E aí o pastor Marcos chegou pra mim e falou assim, você quer se batizar pelo seu namorado, que já tá convertido, tá batizado? A gente se batizou na mesma igreja. Quer dizer, na mesma igreja, assim, não foi na mesma, assim, igreja, não, mas foi na mesma congregação. E na Universal. E aí ele falou assim, mas você quer se batizar por você ou por ele? Que eu contei que ele já estava convertido, que tinha acontecido e tal. Aí eu falei, por mim, porque eu tô me sentindo suja, eu preciso mudar minha vida, eu preciso aceitar Deus, não, tá tudo errado. E por ele também. Ele, você sabe o que pode, quando o casal tá na vida com Deus, o que pode, o que não pode. Vocês têm que casar certinho, não pode ter relação sexual antes de casar. Eu não, mas a gente não tá tendo, tá tudo certinho. E aí eu vou pra parte 3, tá?